celular no lugar. Veja se dá para mostrar um lugar que vocês não perderem a aplicação. A do computador está 3.22, não está? A dos PCs da União. Só colocar aqui no meu para vocês poderem verificar como que faz o trabalho. Vamos lá então para o nosso QGIS. É 3.22, mas ele vai funcionar aqui para que nós possamos trabalhar. Pessoal, então essa a entrada do nosso QGIS, tá? Eu vou explicar aqui para vocês como que funciona a configuração dele como um todo. Primeiro de tudo, nessas abas nós temos a opção, por exemplo, para fazer um projeto, elaborar um projeto, editar. Então aqui, tudo que eu crio de projeto, um novo projeto, abrir um projeto que já era existente, a questão de salvar e salvar como um projeto, que é bom vocês irem fazendo, principalmente vocês que são principiantes, irem fazendo e já salvando o projeto como um todo, porque às vezes o QGIS ele dá de queixar, ele inventa de fechar. Então, trava alguma coisa, então vocês vão fazendo aos pouquinhos, tá? Posso salvar, por exemplo, para modelos, que é Postgre, SQL, GeoPackage, que vocês vão ver lá em geoprocessamento, que são esses modelos, tá? Nós vamos nos limitar às edições. As propriedades, por exemplo, qual que é o título do projeto, informações gerais, que nós temos, metadados para a questão cartográfica. É bem importante, por exemplo, qual que é o identificador? Posso colocar projeto de mapeamento dos bairros de Foz. Então, posso fazer aqui, bairros de Foz do Iguaçu. Quem fez esse projeto, Por exemplo, posso colocar aqui que foi a Unila, arquitetura, o título do trabalho, então bairro central, qual que é o tipo do trabalho, Aí eu vou avaliar se ele é um atributo, se é uma tabela, se ele é um tipo de dado, se ele é um dataset, se são feições, Eu vou deixar aqui como filtering, porque filtering são as feições que eu vou criar. O autor,
um autor que eu vou trabalhar e a linguagem que eu vou utilizar, né, para trabalhar no meu dado. Mas isso são configurações adicionais, né, do meu projeto. Aqui passando, qual é o SRC? Se lembra que nós vimos em cartografia. Qual é o meu sistema de referência de coordenadas dentro de um software de SIG? Nós temos 86 tipos de coordenadas, sistemas de referência. Qual que nós utilizamos mais? SIRGAS 2000, tá? Se eu digitar aqui em cima, por exemplo, SIRGAS 2000, o software, ele já vai me dar algumas opções, né? Qual que é o sistema de referência? Posso selecionar o principal, né, que é o SIRGAS 2000, 4674. O que acontece? O software já vai desenhar aqui qual área que ele vai abranger, tá? E eu dou aí as coordenadas iniciais para o projeto. Dou um aplicar, né? Ele já vai salvar essa opção. Quando eu coloco aqui, por exemplo, SIRGAS 2000 e eu dou um aplicar, aqui embaixo, no meu software, já vai aparecer que o EPSG, que é o sistema de referência, é o 4674, tá? Esses são detalhes, né, opcionais para o projeto. O que eu vou mostrar para vocês agora? Está sendo gravado, né? Eu não sei o tamanho que vai ficar o arquivo, mas depois eu passo também, se vocês tiverem alguma dúvida, como que eu faço para trabalhar com o projeto que vocês vão ter disponível aí para essas 4 semanas, tá? Só mostrando aqui, ó, toda essa parte aqui são ferramentas para questão de visualização da camada, fazer o layout, a parte de gerenciar os dados, está tudo aqui. Essa aba que está aqui no canto superior direito, ele é um navegador, então eu posso, por exemplo, abrir pastas aqui no meu projeto, tá? Posso, por exemplo, vincular um banco de dados, que é o PostGIS, que nós vamos trabalhar lá em geoprocessamento, tá? E aqui são as camadas. Esse item das camadas, que está no canto direito inferior, ele vai me mostrar, por exemplo, todas as camadas que eu vou trabalhar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, qual que é a proposta do nosso trabalho final, né, que é como se fosse a nossa prova final. Então, eu vou estar acompanhando vocês aí nessas últimas semanas, para poder criar um mapa, tá? Cada um de vocês vai estar responsável por um mapa do bairro de Foz do Iguaçu, de um dos bairros de Foz do Iguaçu. Então, por exemplo, nós vamos dividir dependendo do número de bairros de Foz, em equipes, e nós vamos fazer essa proposta aqui, que é o trabalho prático final. Deixa eu ver aqui a tarefa. Vou desligar essa última tarefa. Então, ela vai ter um valor de 40 pontos, tá? Vocês vão elaborar um mapa do uso do solo, né? Nós chamamos de uso da terra, mas é o uso do solo de um dos bairros de Foz do Iguaçu. Então, cada equipe vai ficar com um dos bairros de Foz do Iguaçu. Então, seguindo, nós temos um exemplo, tá? Que já foi mapeado num trabalho que foi feito, o mapa do uso da terra, tá? Então, se clicar aqui, por exemplo, nesse site, que é do Atlas de Foz do Iguaçu, deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho que deu uma travadinha. Esse daqui é atlasfoz.webnode.com. Não dá certo assim. Ele tem, depois eu passo em parte para vocês, porque ele não vai abrir aqui, tá? Fazer um mapa do solo para os bairros de Foz do Iguaçu. Como que eu baixo o programa QGIS? Eu deixei aqui o site, tá, do software QGIS.
para vocês baixarem, tá? Então esse software que nós estamos trabalhando, ele já está aqui disponível, né? O site Nos Siga, ele é gratuito. E qual que é a proposta para as equipes? Cada equipe vai ficar com um bairro e vocês vão vetorizar esses temas: lotes, vias, quadras e arborização, tá? Então são esses 4 temas. Vocês não vão precisar, por exemplo, dizer o que é cada lote, se é uma casa, se é um comércio, mas são esses 4 grandes temas. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como que vocês vão trabalhar dentro do QGIS, tá? Então tem um arquivo aqui disponível, aqui embaixo. Tem alguma dúvida, pessoal? Tem um arquivo aqui embaixo para vocês baixarem. Então, o que vocês vão fazer? O relatório escrito do passo a passo, né, da cartografia, a metodologia e o mapa, e depois isso em Shapefile. O arquivo ele está para baixar aqui, Foz Bairros. Então esse arquivo foi um menino da geografia que fez para nós de um trabalho de TCC. Se tiver algum ajuste em algum dos bairros, nós podemos fazer sim. Mas está aqui a pastinha zipada. Então, primeiro de tudo, vocês podem baixar o arquivo aqui do SIGA, tá? E vocês vão salvar numa pasta individual. Então, eu vou criar uma pasta aqui, documentos, né? No caso, eu já tenho uma pasta. E vou copiar esse dado para cá, ó. Naomi, Foz Bairros. Pessoal, depois que eu faço isso, eu não posso mais mudar de lugar. Porque o que acontece? O software, ele lê o caminho. Ele vai, quando vocês abrirem, fiz o trabalho hoje, salvei e vou continuar daqui uns 3 dias. Ele vai procurar esse caminho que eu salvei os dados. Então, eu não posso copiar a pasta e migrar de um ponto para o outro. Eu tenho que escolher uma pasta fixa para que ela fique do projeto do início ao fim, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, Foz Bairros. Eu vou descompactar essa pasta, vou extrair ela, né, para poder trabalhar. Então ele está aqui, ó, na minha pasta individual, documentos, Naomi, Foz Bairros. Eu não sei como que vocês trabalham em CAD, os arquivos são DXF, DWG, né, as extensões, né? Um arquivo que nós chamamos uma camada de SIG, ela tem todas essas extensões, tá? CPG, que é um arquivo que vai vincular lá com o layout do mapa. Foz Bairros, que é uma planilha em Excel ou OpenOffice, que vai ter os atributos. E ali, todos aqueles últimos, PRJ, KMD, Shape, que é o Shapefile, e o SHX são dados que são vinculados ao mapa. Então, o que acontece? Esses arquivos, todos eles têm que estar dentro da minha pasta. Se eu perco um ou se eu altero algum, ele me dá problema. Mas é assim que funciona, né, para vocês trabalharem com o arquivo. Escolhem uma pasta individual e vão salvar lá dentro da pastinha de vocês o trabalho. Então, vou começar ali dentro do meu QGIS. Pessoal, qual que é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu projeto e vou salvar um nome para ele, tá? Antes de começar, então eu venho documentos, Naomi, e vou colocar aqui, por exemplo, mapa prático, vou colocar aqui bairro central. Daí vocês colocam o arquivo que vocês vão trabalhar, né? Mapa, underline prático, underline bairro central. Não pode colocar cedilha, não pode colocar acento, porque daí dá erro no arquivo. Tá? Cedilha, acento, não pode dar espaço aqui no projeto também, tá?
E eu salvo ele com essa extensão mesmo, KGZ. Por quê? Quando eu for abrir lá no outro dia, dar continuidade ao trabalho, ele já vai abrir as informações. Então, só dou um salvar. O que vai acontecer aqui? Se deu certo o processo de salvar, ele vai aparecer aqui já o nome, Bairro Central. Aí, por exemplo, quando eu for editar, quando eu for fazer alguma informação, ele sempre sempre dou uma salvada aqui no arquivo. Porque o que acontece? Assim como no CAD lá, eu estou trabalhando no projeto, perdi o arquivo, travou o computador, daí você já tem isso salvo, tá? Agora, qual que é a minha próxima etapa? Eu vou vir aqui e vou adicionar a minha camada. Vocês chamam como layer, né, plano de informação, né? Então, como que eu vou fazer para adicionar minha camada? Que é os arquivos que eu vou trabalhar. Vou vir aqui, camada, adicionar camada. No nosso caso, ela é uma camada vetorial. Quem está conversando aí comigo está atrapalhando. Ele vai abrir aqui uma opção para você chamar o arquivo, tá? Então ele já vai estar aqui conectado. É um vetor, no nosso caso tá? Eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos e vou buscar a minha informação. Então vem aqui buscar Foz Bairros e eu coloco esse arquivo aqui, ó, SHP, Foz_Bairros SHP. Ele está aqui selecionado embaixo, eu dou um abrir e adicionar. Ele aparece aqui para abrir, eu adiciono e ele fecha o meu arquivo. Aqui eu cliquei até 2 vezes, né? O que acontece? Ele apareceu a opção dos bairros de Foz. Vocês não vão trabalhar com todos os bairros, né? Cada equipe vai ficar com um bairro. Mas eu vou fazer aqui, por exemplo, como que eu vou gerenciar essas minhas camadas. Então aqui já está adicionada a camada que eu quero trabalhar, né? Então, por exemplo, esse Foz Bairros é a camada geral. Eu vou deixar aqui a minha legenda vazada, né, que eu digo transparente, para que eu possa editar ela. Então, como que eu faço isso? Eu seleciono o arquivo, dou um clique com o esquerdo e vou em propriedades. Ele já vai aparecer aqui a simbologia. Então, o software de SIG ele já trabalha dessa forma. Posso vir aqui e deixar ele sem preenchimento na cor, tá? Então, seleciono preenchimento simples, deixo aqui a cor do preenchimento transparente, tá? que é o meu caso aqui, e dou um OK, aplicar e OK. Então, ele já vai aparecer dessa forma. Como que nós vamos trabalhar para poder vetorizar as camadas? Eu vou ter uma imagem de fundo, né, uma imagem de satélite, tá? O que vai aparecer aqui para vocês dentro do QGIS? Tem um globinho aqui que ele vai puxar algumas imagens que eu chamo de mapa base. Então, esse mapa base eu chamo, por exemplo, eu posso habilitar imagens do Google, da NASA, do OpenStreetMap para mapear. Então, eu clico aqui nesse globinho, que é o complemento chamado Quick Map Services. Por exemplo, professora, eu não tenho isso aqui dentro do meu QGIS. Se eu não tenho, eu venho aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, daí ele abre a biblioteca do QGIS, eu só venho aqui e digito Quick Map Services. O que são esses complementos? São os plugins do QGIS. Então, tudo que eu tenho de ferramenta opcional, eu puxo desses plugins que são os complementos. Então, eu venho aqui, né, só seleciono ou coloco aqui instalar, reinstalar complementos e fecho a informação.
Mas aí ele aparece aqui, ó, esse globinho. E aí eu vou puxar o que eu preciso ali trabalhar, né, que é a imagem de interesse. Então eu venho aqui, seleciono, né, o globo, e ele vai pedir aqui, ó, Cert KMS. Então o Cert KMS eu pergunto ali qual imagem que eu vou trabalhar. Então eu vou colocar aqui uma opção, Open Stitch Map, que é um repositório que eu tenho para mapear. E dou um Enter e ele vai começar a buscar aqui as informações. Ó, ele vai aparecer N opções de imagens, tá? Para selecionar. Então eu venho aqui, ó, ele tem, ó, OpenStreetMap, que é geral, né? E cada extensãozinha dessa aqui é Dinamarca, França, GPS Traces, que é para GPS. Então eu seleciono essa primeira, que é geral, e só clico aqui, ó, Add, que adiciona a imagem. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas o que ele vai fazer? Ele já vai aparecer aqui embaixo. Tenho essa opção, né? E tem uma outra opção também que o pessoal usa bastante, que é a do Google, que é uma imagem aí de satélite por hora, né? Que nós podemos trabalhar. Eu só digito aqui, por exemplo, Google, ele vai dar a busca aqui, né? E nós podemos acrescentar o Google Maps. Só clico aqui, adicionar. Ele vai carregar aqui embaixo, tá? Daí eu tenho duas opções de imagem. Ah, tá. Ó, eu arrasto aqui, por exemplo, quero fechar essa ferramenta. Posso vir aqui e fechar só para ficar o zoom geral, né? Ah, professora, como que eu vou trabalhar com o meu bairro? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa camada pós-bairros. Por exemplo, a minha equipe, ela ficou lá com o bairro Lago de Itaí. Não, vamos pegar um que tem mais. O IP, o Jardim IP, né? Então, eu vou procurar aqui, né? Para eu procurar, por exemplo, o IP, eu posso vir por duas opções. Dá um zoom aqui geral. Eu estou aqui e eu venho, clico com o esquerdo e vou na tabela de atributos. Então aqui, essa tabela, ela contém todos os bairros que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, vamos dizer que eu fiquei com o Jardim IP. Então eu procuro aqui a informação, ó, IP, nome do bairro IP, região KLP. Ele tem que estar selecionado aqui a linha inteira, tá? E eu deixo aqui embaixo, ó, mostrar todas as feições. Fecho. O que ele vai fazer? Ele vai já destacar o meu bairro. O que eu faço com os outros? Eu elimino, tá? Como que eu faço para editar essa camada? Venho aqui, ó. Seleciono aqui o bairro de interesse e vou vir em editar. Isso eu acho que é tranquilo para você. Você clica aqui no lápis. Daí o que eu vou fazer com os demais? Venho aqui, ó. Posso vir tanto via tabela, seleciono todos os outros, segurando o Shift eu posso selecionar todos os outros e deleto. Vem aqui, ó, excluo a informação e salvo. Ou posso vir aqui, ó, deixa eu dar o Ctrl Z. Posso vir aqui, ó, se está editando, eu venho aqui nessa opção de seleção. Isso é manual, daí seleciona, deleta. Seleciono, deleto. Porque fiz alguma coisa errada, Ctrl Z. Aqui, ó, volta.
Então essas são opções aí para que eu possa trabalhar. Agora não sei qual que é o IP mais. Esse aqui? Não, é o do lado. Fecho aqui esse que é o IP. Então vou selecionar aqui e vou apagar todos os outros. Aqui, e daí vocês só vão deixar o bairro que é de interesse de vocês, tá? Não precisa. Eu posso deixar o arquivo original, né, para não perder informação, e posso depois colocar um mapa da localização. Ó, fiz, né? Confiro se é o bairro que eu queria realmente. Ó, Universitário, Vila C. O meu era IP, né? Deixa eu voltar aqui na tabela, acho que é mais fácil do que no visual, tá difícil. Ó, vem aqui, é para optar, né? Isso é falta de conhecimento do lugar, né? Vem aqui, ó, deu só o IP, agora fechou a informação. Dou um zoom aqui, confiro, né, se é o bairro IP. Terminei, salvo a informação, tá? Como eu estava trabalhando com a tabela, eu tenho que editar ela aqui e ver se só ficou essa região do KLT. Então fiz essa edição, já salvo aqui o projeto para não perder. O que essa imagem do OpenCityMap ela vai me dar, por exemplo? Ela vai mostrar o que eu preciso para mapear. Os lotes, as vias de circulação, né, que eu tenho, as áreas verdes e a questão até mesmo da delimitação do bairro. Estou com dificuldade. Coloco outras imagens, está disponível. Posso daí pesquisar outras aqui no Quick Map. Posso pesquisar, por exemplo, Google Earth, que eu acho que ela dá desde só a imagem de satélite mesmo para complementar. Deixa eu ver aqui se ela aparece, Google Earth. Aí eu posso colocar quantas imagens eu quiser, mas o problema é assim que quanto mais imagens eu ponho, mais carregado vai ficar o meu projeto. Tem que ver essa questão, ó. Google Maps 7, que é o do satélite. Posso adicionar também para trabalhar. Essa aqui, ó. Essa Google Maps 7 é do satélite, né? Para que eu possa trabalhar só com a visualização desse dado. Aqui, professora, ficou dessa forma. Não consigo ver o limite. O limite ele sempre tem que estar aqui em cima, tá? Então eu dou um destaque aqui para que eu possa enxergar, né? Eu, no caso, não enxergo já porque eu estou meio uma certa idade, né? Mas aqui eu coloco uma cor, né, para poder dar destaque ao meu limite. Então fiz isso, já estou pronta para mapear. Quero mudar o nome aqui, né? Não é mais só os bairros. O que eu faço? Clico em cima, venho aqui na informação, posso modificar aqui propriedades, vou aqui fonte, coloco aqui Jardim IP, aplicar, ok. Então já vai estar salvo aqui o meu projeto. Então, o que eu precisava assim para começar o meu mapeamento eu tenho a delimitação do bairro, as imagens de fundo e agora o que eu preciso fazer a mais. Vou salvando aqui sempre para não perder. Vou adicionar camada. Vou criar camadas novas. Então, o que eu pedi ali no SIGA? Foi lotes, vias, quadras e arborização. Então, eu vou criar esses 4 planos de informação dentro do meu QGIS. Como que eu faço para criar? Primeiro, eu vejo aqui, qual que é o meu sistema de referência. Sempre as minhas camadas vão ter que estar no mesmo sistema de referência. Não posso fugir disso, né? Então, eu vou vir aqui,
camada, criar nova camada. Camada shapefile, que nós chamamos, que é o arquivo que nós vamos trabalhar. Qual é o nome do arquivo? Vou colocar aqui, lotes. Além disso, eu venho aqui, ó, buscar, porque esse lotes eu vou ter que salvar lá na minha pasta do trabalho. Foz Bairros, né? E eu coloco aqui, qual é o nome do arquivo? Lotes. Salvar, ele já vai aparecer aqui. Codificação do arquivo eu mantenho dessa forma. Qual que é a geometria dos lotes? Polígono. Vai ser polígono, né? Eu vou fechar a área. Então, eu venho aqui, né? Deixei, ó, lotes, polígono. Seleciono o sistema de referência. Esse sistema de referência vai ter que ser o mesmo do projeto. Então, é o 4674 siglas 2000, porque senão eu vou criar e quando eu for fazer o layout, ele vai me dar lá no outro lugar, vai dar erro. Então, aqui, ó, 4674 siglas 2000. Então, vou deixar aqui a camada, tá? O que eu pedi aqui também? Para vocês colocarem um campo para o lote, porque eu vou dizer qual que é o uso desse lote. Se ele é casa,